É isso aí, vamos falar de saúde então, né, gente? O inverno chegou, né? Como dissemos ontem, começou ontem, né? Com um tempo seco e frio, infecções respiratórias, aí, como gripes e também resfriados, são mais comuns, né? Aumentam nesse período do ano. A Organização Mundial de Saúde estima que por ano a gripe provoque comprometimento grave em cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas. Sobre esse assunto, a gente vai falar com o Dr. Daniel Strozzi, ele é médico alergista e imunologista, está conosco aqui online. Seja bem-vindo, doutor, obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, doutor. Por que essas doenças elas são mais comuns aí no inverno? É realmente verdade isso ou é um mito, doutor? Bom, o que acontece é o seguinte, o inverno, ele faz com o frio que a gente a gente se aglomere mais. Então, o fator da aglomeração faz com que a gente passe as alergias, ou perdão, as infecções respiratórias, que são as mais comuns, né? Mas nós temos um grande parênteses nessa época que nós estamos vivendo, que é as nossas medidas que estão sendo tomadas para o coronavírus, né? Que são os distanciamentos sociais, o uso de máscara, né? Tudo isso faz com que a gente diminua e muito vamos dizer assim, o número de infecções respiratórias que ocorreria normalmente que não estivesse na pandemia. Tá certo, doutor. Bom dia para o senhor. Nesse tempo mais seco, né? A gente entrou no inverno aí e esse tempo mais seco acaba castigando ali o sistema respiratório de muitas pessoas que já são um pouco mais frágeis, né, por qualquer motivo. Quais as dicas que a gente pode dar aí, simples, em casa, para que melhore um pouco aí essa condição, né, a condição do ar, principalmente? Então, eu sou do Paraná, fiz faculdade no Rio, fiquei 10 anos em São Paulo me especializando e quando cheguei aqui em Goiânia, na região centro-oeste, eu tive um impacto muito grande em relação a esse clima, né? E isso sempre ficava na minha cabeça. O que realmente funciona para melhorar a umidade do ar? O que a gente pode fazer? Né? Isso ficou durante alguns anos e há 17 anos eu sou chefe da cadeira de alergia e imunologia da PUC Goiás e tenho vários alunos de graduação fazendo TCC e alguns anos atrás a gente começou a fazer um estudo, né? Do que realmente funciona. Né? Porque o que a gente usa normalmente é balde d'água, toalha molhada, né? Umidificador. E a gente escutava muito gente falando do umidificador, é mal, que causa algumas coisas. Então, nós fizemos um trabalho científico há 2 anos atrás, que, por um acaso de destino, foi publicado agora, dia 17, na revista do Einstein, mostrando que o balde d'água não funciona, tá? Então, não adianta você colocar um balde d'água. Aí a gente colocou há um ano atrás nas redes sociais mostrando, isso não funciona e muita gente vem, né? Não, em casa funciona e tal. Então, o que a gente está propondo não é mostrar o que é certo e o que é errado, né? É pedir para a população comprar um aparelhinho chamado higrômetro que mede temperatura e umidade e criar seu próprio microclima. Se ele acha que o balde funciona, vai que funciona na casa dele e o trabalho científico está errado. Mas vamos lá ver se funciona realmente. Né? Toalha molhada, ela melhora apenas 3 a 5% da umidade se ela tiver a 1 metro de distância. Então não adianta nada você deixar a toalha molhada na janela e vir deitar. Né? E o umidificador, então a gente viu que melhora 7%, uma média de 7 a 10%, dependendo se ele tiver a 1,5 metro, 2 metros, 3 metros de distância também, o umidificador não funciona. Né? A gente tem vários, vamos dizer assim, nessa época a gente tem algumas etapas. Né? A gente tem abaixo, vamos dizer assim, a umidade do ar, ela é uma variação bem grande. Então, assim, a gente chega a ter níveis de deserto, né? Menor que 10%. Então, o que realmente funciona? Né? Então a gente agora, nesse próximo ano agora, nós estamos começando esse próximo mês, novos estudos com 2 umidificadores, com, vamos dizer assim, com graus diferentes da cama do paciente, do rosto,
né? Então, assim, o que funciona realmente, né, é o quê? É como vocês acabaram, a gente acabou de ver das plantas, né? Não adianta você comer uma vez. Então, não adianta a gente colocar o umidificador à noite, né? No momento, quando que a umidade do ar está baixa, né? Abaixo de 30, isso já é mais prejudicial. E aí, o que nós temos que fazer? Beber água, né? Mas não é. Aí a gente fala, quantos litros de água? Depende, uma média de 2 litros por dia. Mas tem gente que bebe 1 litro de manhã e 1 litro à tarde de uma vez. Isso também não funciona. Você vai beber água várias vezes ao dia, né? Molhar a narina, né? E vamos dizer assim, aonde que começa o problema, né? No olho. Você começa com secura ocular. Então, você colocar alguns colírios de lágrima artificial ou até mesmo soro, né, em tabletinhos pequenos, para você não deixar que ele pegue alguma outra bactéria e piore o seu quadro. Várias vezes ao dia, né, molhar o olho, lavagem com soro nasal várias vezes ao dia. E o banho, né, que você tome alguns banhos, e lembrando que para hidratar a pele, não adianta você usar o melhor creme hidratante. Você tem que usar o creme hidratante após o banho com a pele úmida. Se a pele secou, nenhum creme vai hidratar a sua pele. Interessante, muito interessante mesmo, doutor. Agora, para quem tem as doenças já respiratórias, essas pessoas elas têm que ter essa preocupação ainda maior nesse período? Ou seja, essas doenças, a asma, algumas outras que o senhor mesmo pode citar para a gente, elas podem piorar nessa época do ano? Sim, porque quem tem, se a gente perguntar o que é alergia em uma palavra, a gente tem que definir como inflamação. Inflamação nada mais que é um processo de defesa do organismo, né? Então, o paciente que tem, vamos dizer assim, as alergias respiratórias, ele vai entrar em contato com isso constantemente e ele vai ter um processo inflamatório mínimo constante. É igual eu falo com meus pacientes, né? Você está com a mão, sua mão agora, se eu passar álcool, vai doer? Não, mas se eu fizer um monte de cortinhos, vai doer, vai arder. O limão também vai arder. Então, o paciente com alergia respiratória, ele mantém esse processo inflamatório, tipo com microcortes. E aí, o que acontece? Diminuindo a umidade, diminui uma camada protetora, que é o muco, né, ocular, nasal, tudo, e faz com que esses pacientes piorem desses sinais e sintomas. E agora, assim, normalmente, o meu consultório, que é um consultório com muito mais especialidade, vamos dizer assim, a especialização dele não era tanto para rinite alérgica, por causa do coronavírus, pacientes com sintomas de rinite alérgica, né, os alérgicos estão vindo mais por quê? Pelo impacto no ambiente de trabalho e tudo, dele estar escorrendo, espirrando toda hora, e o medo de quem está em volta. Então, hoje, o paciente com rinite alérgica, ele está buscando um tratamento muito mais do que antigamente, que isso era normal no meio. Entendi, doutor. E a questão do ar-condicionado? O senhor mencionou aí purificadores, né? A questão da toalha, do balde. O ar-condicionado realmente pode ser considerado um vilão? Então, o ar-condicionado não é vilão, desde que ele seja limpo, né? Pelo menos depende do tanto que a gente usa, a cada 3 meses, ou assim, aqui na clínica a gente tem uma limpeza mensal, mas o problema é, o ar-condicionado não tem mofo dentro, não tem ácaro, porque o ácaro e o mofo, eles precisam do ambiente úmido e quente. O ar-condicionado é seco e frio, né? Então, o ar-condicionado não piora nada, ele só piora pacientes que têm processo inflamatório constante. Então, o que tem que ser feito? O paciente tem que ser tratado para usar o ar-condicionado, né? E assim, agora, eu estou com o ar-condicionado ligado aqui. Então, no momento, hoje eu cheguei e estava 40% de umidade. A partir do momento que eu ligo o ar-condicionado, o que acontece? A minha umidade cai, né? Então, eu tenho que tratar esse meu microclima. Eu estou com um umidificador, né, que a gente liga para ficar aqui do lado. Vocês acabaram de ver, eu estava tomando água, eu tomo água constantemente, né? Hidrato o nariz, olho, né? Então, são essas coisas constantes. Mas aí, uma outra coisa interessante que a gente também iniciou um projeto de estudo. O próprio uso da máscara, né? Você que a gente está com a máscara constante, a gente deixa essa parte respiratória, a gente aumenta essa umidade.
né? Então a gente colocou higrômetros aqui dentro e a umidade chega a 80% da gente respirando com o uso da máscara. Fora a máscara filtrar, vamos dizer assim, como o ar está muito seco, não tem, ela fica muita fuligem em algumas coisas que vão causar alguns outros alérgicos, mas no ar. O uso da máscara filtra isso e deixa a nossa respiração um pouco mais, vamos dizer assim, melhora a umidade. Então, a máscara para algumas pessoas que têm dificuldade de usar, vamos dizer assim, provavelmente, talvez isso é muito mais psicológico do que realmente o que ela causa, porque a máscara não tira a respiração. E sim, no caso, a gente fica agoniado e o psicológico da gente acha que isso fica ruim. Mas a máscara nesse período é muito boa. Certo, doutor, agora vamos esclarecer aqui um mito, que eu acho que é mito, né? Vamos ver se o senhor vai concordar, se o senhor vai esclarecer pra gente. Aquela questão da temperatura, né? Aquela conversa de vó. Ah, menino, não sai daqui que você vai pegar friagem, vai adoecer. Isso aí tem alguma relação, principalmente a mudança de temperatura? Estamos aqui no ar-condicionado, a gente sai ali, tá aquele sol quente aqui desse nosso Goiás. Essa mudança muito brusca de temperatura, ela pode provocar algum mal-estar, algum problema respiratório? Então, o que elas falam, né, normalmente é, você vai gripar, né? Então, é um mito, inicialmente, porque gripe é uma doença, eu tenho que pegar o vírus e ele tem que se desenvolver a doença dentro do meu corpo. Então, o gripar não é, mas aí depende, se o paciente tem um quadro respiratório alérgico, que nessas mudanças de temperatura ele piora a inflamação, ele pode piorar, né? Ou tem algumas crianças, ou assim, isso é pessoal. É muito complicado a gente falar de ser humano, né, e jogar tudo no mesmo balaio, né? Então, assim, tem pessoas que podem, nessa diferença, aumentar o espirro, né? O próprio nariz, como a gente falou, né? Todos os sintomas de alergia respiratória são sintomas de defesa. O nariz escorre, espirra para tirar, você coça, se isso não funciona, ele entope. Então, a gente tem que avaliar paciente por paciente, mas a maioria das pessoas, o quadro da avó aí é um quadro de mito. Tá certo, doutor. Quando a gente falou que ia falar, né, ia tratar desse assunto aqui no nosso programa, algumas pessoas entraram em contato, mandaram algumas mensagens e o assunto asma surgiu. Eu queria aproveitar a presença do senhor, né, para falar aqui a pergunta da Nair Vasconcelos. Ela escreveu assim: eu quero saber se asma tem cura. Ela diz que sofre com asma desde os 12 anos de idade. Nesse tempo, ela diz que vive sempre cansada. Isso é comum entre as pessoas que têm asma? E asma tem cura ou não? Então, asma ou alergia, né? Vamos colocar. O que acontece? Se eu te perguntar, nos últimos trabalhos mundiais, vamos colocar, a asma de 100% dos pacientes, a gente vê que apenas 3% desses pacientes estão controlados. Então, quer dizer, nós temos 97% desses pacientes não controlados. Isso é muita coisa. O grande problema é, a gente tem que classificar essa asma, né? A gente, eu não tenho asma, tenho bronquite. Então, bronquite alérgica ou asma bronca é a mesma doença, né? Então, isso é uma das coisas que a gente já tem que se conscientizar. A minha outra pergunta, qual a função da respiração, né? Primeiro, o nariz você usa para filtrar, umidificar e esquentar o ar. Esse nariz está funcionando antes da gente querer tratar o pulmão? Porque se não tiver, eu vou dormir de boca aberta. Para que serve a boca? Não é para filtrar, não umidifica e tudo. O que acontece? Eu vou dormir mal, vou acordar cansado, tenho queda no meu rendimento de estudo de 30% a 90%, ou a mesma coisa no trabalho, e vou manter meu processo inflamatório do pulmão pior. A asma é uma doença inflamatória, que tem, como eu te falei, existe uma asma de 4 classificações: intermitente, né, que vem ocasionalmente, e as persistentes, que são leve, moderada e grave. E qual o tipo de tratamento dessa paciente? Ela está usando a medicação correta? E uma outra coisa que a gente tem que ensinar para os nossos pacientes é o que é a doença, como é a doença e essa medicação que você está usando, para que serve, e quando você tiver um pouco de desregulação,
você podendo aumentar a dose, mudando o medicamento ou entrando com outras para isso. Então, cada paciente é diferente, cada doença nesse paciente vai agir de um jeito diferente. Certo, doutor, só para a gente finalizar, queria que o senhor falasse com aquelas pessoas que têm os problemas respiratórios, que de repente têm sintomas aí, acabam confundindo, achando que está com o Covid-19, né, que estão aí com o vírus, com o coronavírus. Como diferenciar? Tem como a pessoa mesmo saber aí se é aqueles sintomas normais que ela já sentia anteriormente por conta da doença que ela já tem, ou não? É melhor logo ela procurar um especialista para ver se é um quadro ou outro? Então, é meio complicado a gente falar assim, tem como diferenciar. Primeiro, como eu estou entrando em contato com muitas pessoas, eu estou fazendo minhas medidas preventivas, uso de máscara, isolamento, um pouco de isolamento, distanciamento social, lavando bem as mãos quando eu entro em contato, e eu tenho uma alergia, e às vezes eu pioro, e isso é mais tranquilo. Ou não, eu não estou fazendo nada disso, eu estou entrando em contato com um monte de gente, pegando transporte público, entre outras coisas, e tenho uma alergia e toda hora eu estou começando a ficar ruim. Né? Então, aí também, não quer dizer que toda virose é o coronavírus. Você mesmo falou da gripe. Nós temos vários vírus que atacam o nosso sistema respiratório. Então, assim, até toda mãe, a gente brinca, né? Nenhuma mãe gosta de ir num pronto-socorro, porque cada 10 vezes que ela vai, 9 vezes o médico vai falar que é uma virose, né, para a criança, e infelizmente é uma virose, né? E o vírus não tem tratamento, você está vendo aí o coronavírus, não adianta, não existe nenhum remédio para falar que, eu vou tratar o coronavírus, né? Eu vou tratar a gripe. Então, a gente não tem esses remédios, sim remédios que a gente vai tratar os sinais e sintomas. Então, esse paciente tem algum problema, ele não está melhorando e tem alguns outros sinais, em casa está todo mundo tendo alguma coisa, aí realmente tem que fazer um teste. E uma coisa bem importante, não existe aqueles testes de sangue, teste de farmácia, gente, por favor, isso não funciona. O único teste que dá diagnóstico para coronavírus, para a gente ter, é o PCR nasal, tá? Então, o resto, você vê, na Europa, Estados Unidos, não usa esse teste rápido, que no Brasil se usa. A gente não tem tempo para discutir isso aí, que isso é, né? E esse teste de sangue também não vai funcionar. Tá ótimo, então. Doutor Daniel Strozzi, muito obrigada, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Obrigada mesmo, até uma próxima oportunidade. Então, só quero finalizar uma coisa, quando a gente fala de alergia ou essas coisas, o que eu falo muito para o meu paciente. Porque hoje em dia está todo mundo trabalhando demais, cuidando das suas empresas, cuidando das empresas dos outros, né? E é o que eu brinco. Qual que é o segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo, não é? Então, se a gente não cuidar da gente e estiver bem com a gente, como a gente vai cuidar dos outros ou exatamente dos nossos filhos, da minha esposa, do meu marido e da minha família? Então, eu acho que assim, a gente primeiro tem que cuidar da gente e para ter condição de cuidar do próximo. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí, doutor. Excelente a nossa conversa. Até uma próxima oportunidade, então. Fica o alerta, viu, pessoal? Você de casa se cuide. Esse tempo seco acaba castigando um pouco mais, né, Marina?